lá, nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, temos que destacar uma das melhores lideranças e mais famosa, mais importante, mais poderosa na área sindical. Nós estamos falando da assistente social Cleonice Caetano Souza. Ela está num cargo de liderança há muitos anos no Sindicato dos Comerciais e vai contar bastante para nós sobre esse mercado e a atuação dela, como é que estão as mulheres, o que nós precisamos. Vai ser sensacional. Cleonice, por favor, seus cumprimentos aos nossos internautas, às nossas internautas. Sim, eu quero cumprimentar a todos vocês, a todas que estão nos assistindo e que vêm aqui para fazer um debate conosco, ouvir um pouco da história das mulheres no movimento sindical. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito grata. A senhora Cleonice, assim, há muitos anos a senhora está na diretoria do Sindicato dos Comerciais. Eu mesma sou testemunha, porque nós já estamos fechando 34 anos do Espaço Mulher, né? E outras marcas, como é o caso do Jornal da Mulher Brasileira, Belezário, enfim. E fizemos até alguns trabalhos conjuntos, né? Eu fazia os eventos, as audiências públicas na Assembleia Legislativa, e o grupo de vocês era muito participante, muito atuante, e foi muito legal, foi muito produtivo mesmo, né? Mas sempre a senhora estava à frente delas, incentivando as lutas, as conquistas trabalhistas, e a senhora também ajudou-as muito aqui dentro na organização, digamos, de departamentos, enfim, né, que cuidavam da saúde da mulher, da segurança da mulher, da mulher e o acesso à justiça, com alguns tribunais montados com acadêmicos, né, poderosos, assim, foi muito bom, muito forte tudo. E aqui eu faço meu reconhecimento a essa sua liderança, há tantos anos que a gente conhece e se orgulha, mas gostaríamos assim de que fizesse também uma referência a como foi esse passado próximo, né? E como que está agora? Bom, o movimento sindical eu ingressei lá no Sindicato dos Comerciais de São Paulo há 25 anos. Né? Estou já me aproximando aos 26 anos aqui dentro da diretoria do sindicato. Ingressei como suplente na diretoria, mas logo em seguida titular por motivos particulares saiu e eu acabei, né, já existindo o departamento da mulher dentro do sindicato, então eu passei a ser da titularidade, fazendo parte então da diretoria executiva, onde nós iniciamos muito devagar um trabalho junto com as mulheres, a igualdade de oportunidade entre mulheres e homens, que ainda hoje, né, batalhamos aí para que a gente consiga realmente firmar. Mas nós, vendo a questão das mulheres, nós vimos a necessidade de cuidar da saúde da mulher. E que a mulher? Nós acabamos trabalhando um pouco, dividindo isso. A saúde da mulher negra, a saúde da mulher indígena, a saúde da mulher com deficiência, né? Da jovem, da meia idade, da adulta. Então nós fomos abrindo um leque, trabalhando a questão da mulher e a mulher sindicalista, que para ingressar nesse mundo tem que realmente ter uma vontade muito grande de combater, né, o mau combate, como pode-se dizer. E no movimento sindical, como ainda durante muitos anos foi um movimento ainda muito machista e preconceituoso, e nós conseguimos, sim, dentro desse movimento, avançar e avançar bastante. Então acho que dentro do sindicato eu me orgulho e faço todos os dias, aprendo com mulheres poderosas, como a Elizabeth, que está aqui comigo e que muito me ajudou a esse crescimento. Então, dentro do sindicato, nesse período, a gente vem avançando a cada dia nesse progresso. Muito obrigada pela referência aí. Mas eu acredito que umas aprendemos com as outras, não é? Sim, uma coisa sempre, formidável, sempre. Né? Eu acredito assim que há 10 anos, 20 anos atrás, como você está citando, a gente tinha uma harmonia e uma hegemonia, a gente queria fazer algo. E somava, a gente dava as mãos, né? Sim. Hoje tem um exibicionismo, a pessoa às vezes consegue um cargo, qualquer coisa já, né? Esquece da essência. Se põe, né, numa distância, já procura até humilhar as outras que ainda continuam lutando. Infelizmente, nós ainda temos um despreparo das mulheres em liderança, eu diria assim, né? Não porque eu tenha feito um mestrado em liderança, né, gente? Porque imagina que fazer uma dissertação de mestrado, direitos humanos e direitos das mulheres, tá? Comunicação social não foi mole, tá? Tirei nota 10.
mas eu digo para vocês que as nossas lideranças femininas estão precisando se reciclar. Não sei qual a sua opinião. Sim, Elizabeth, com certeza. 26 anos no movimento sindical, muitas mulheres passaram por esse movimento, mas poucas ficaram, poucas resistiram, muitas desistiram por N motivos, mas somente as guerreiras, as de punho, de pulso forte, que ficaram. E nós temos aí grandes lideranças ainda no movimento sindical, e que acabaram assim resistindo ao machismo, à discriminação, ao racismo, à LGBTfobia, e continuam aí nessa luta. Infelizmente, ainda hoje, eu sei que muitas mulheres não vão gostar do que eu vou dizer, mas nós mulheres precisamos ainda ter mais união, tá? E outra, entender que sem conhecimento nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sim, conhecer a história do porquê que ainda hoje discutimos a questão da igualdade de oportunidade entre mulheres e homens. Ainda discutimos a questão da inclusão da mulher em espaços, ainda temos a dificuldade. Nós conquistamos, mas não conseguimos assumir todos os espaços. Não conseguimos ainda estar dentro desse processo com todo o respeito que nós lutamos tanto para ter. Então ainda temos que ter essa união. É conhecimento com união é que nós vamos conseguir ainda, nesse século, tá, chegar ao ponto que nós estamos trabalhando para isso. Referindo os ismos, tem os exibicionismos, né? Então tem algumas pessoas que recebem a bênção de alguns padrinhos, né? Madrinhas, sei lá. E aí elas, dentro de um cargo, elas ignoram as outras mulheres, né? Passam até a ironizar muitas vezes, enfim. E a gente recebe muitas informações, muitas críticas, muitos de socorro. Sim. A gente mesmo já procurou socorro e a gente deparou com autoridades femininas cheias de todos os ismos, porque tem outros ismos também, né? Elizabeth, então, assim, realmente, muitas mulheres, infelizmente, reproduz, né, toda a discriminação e machismo que nós sofremos durante todos esses séculos e décadas que nós vivemos, infelizmente. Mas eu sempre digo que são seres humanos que não estão preparados para estarem nos espaços de poder, de liderança, porque ser líder tem uma diferença muito grande. Tá? Então muitas mulheres assumem alguns papéis de poderes, mas não são líderes, não são lideranças que conseguem só subirem e levarem outras companheiras juntas. Falou tudo, perfeito, minha amiga. Agora vamos lá. Poxa, todo mundo se queixa de desemprego, informalidade, e é verdade. Aí abaixa salário, tiraram os direitos, tira, põe, não, porque vai dar, não vai dar. Hoje de manhã eu ligo e já tiraram Minha Casa Minha Vida, enfim. As mulheres, elas que mais precisavam dessas casas com as moradias, porque os homens vão embora, tem 3, 4 mulheres, é uma pensão miserável, e ela tem que morar com os filhos, ninguém aluga com quem tem filho pequeno, com quem tem filho especial, enfim, né, porque é mãe solteira, porque dizem que é largada, né? Aí a mãe, a avó vai junto para poder cuidar das crianças, não aluga porque tem idoso. Então tem um monte de desculpas, né, que está ocorrendo na realidade de São Paulo e imagino o restante do país, né? Esse desemprego todo, segundo eu entrevistei psicólogos, psiquiatras, eles causam muitos danos à saúde, do ponto de vista biológico quanto psicológico, chegando a casos graves de psiquiatria, ao suicídio e ao homicídio. Bom, a senhora, especialista na área da assistência social, né, o que tem a dizer do que a senhora observa das pessoas que vêm aqui, está desempregada, não consegue mais vaga, acha que está idoso demais, ou então está sofrendo assédio moral porque não querem botar para a rua, querem provocar porque o cara, né, vai lá e pede a demissão, vamos dizer, desesperado, né? Está tendo algumas coisas além disso, o assédio sexual, moral, né? Tem as perseguições político-religiosas também, pelo amor de Deus, né? Estamos, olha que século, e ainda tem umas coisas muito, com perdão da palavra, primárias, porque se as pessoas são especialistas em alguma coisa, sabe, em primeiro lugar elas respeitam as que não têm o acesso, depois elas vão elevar essas pessoas a terem o acesso.
Senão não é liderança, é outra coisa. O meu modo de entender é com tudo que eu estudei, certo? Certo. Falando do ponto de vista, inclusive, acadêmico. Então, a senhora é uma assistente social, convivendo com esses 500 mil de associados aqui. Parece que são 2 milhões do Estado. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. De comerciários. Né? Para quem não sabe o comerciário, depois ela vai explicar também o que o comerciário faz, tá? Mas vamos lá. Tem desemprego? As mulheres estão mais desempregadas? Os homens? O que a senhora tem a dizer desse reflexo que eu fiz agora aqui na realidade? Nós temos aqui, dentro do sindicato, eu como assistente social, nós temos aqui um vaga social, né, para as pessoas que estão desempregadas virem aqui trazer o seu currículo. E dentro desse currículo nós avaliamos, inclusive damos algumas informações, algumas dicas de como melhorar o seu currículo. E infelizmente, sim, a maioria das pessoas que nos procuram são as mulheres, a maioria das mulheres que são desempregadas. E são eles motivos ainda que o preconceito contra as mulheres ainda são um tópico, né, um item que dificulta a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Infelizmente, a idade, porque muitas empresas não querem contratar a mulher que estão no período fértil, que ainda que possam engravidar e ter filhos, como se os filhos fossem só dessas mulheres, não tivesse a participação dos homens, né? Geramos esses filhos, ficamos 9 meses gerando esses filhos para que depois venham para uma sociedade onde esses homens irão constituir uma empresa e não contratam as mulheres por esse motivo. Então, o motivo, dependendo da idade da mulher, é esse período que ela pode estar engravidando, é porque elas vão ter que sair para levar esses filhos no médico, como se fosse obrigação somente dessas mulheres, tá? E as reuniões das escolas, sendo que isso não é um direito para mulheres, sim das crianças. Ter que ir, levar ao médico, ter que ir numa reunião escolar, é direito da criança, não é direito dessa mulher. Então, homens e mulheres teriam que estar fazendo esse papel. Mas ainda hoje, infelizmente, esse papel fica para as mulheres somente. Poucos homens têm essa consciência. E poucas empresas ainda têm a consciência de que os pais também têm que fazer parte dessa vida ativa dos seus filhos. Então tem essa grande dificuldade. Mas eu também percebo, ouvintes, que essas mulheres são as que mais têm escolaridade. Porque os currículos dos homens que chegam até aqui, uma grande maioria tem a baixa escolaridade. As mulheres mais cedo que crescem no mercado de trabalho, e muitas vezes já no início, com menor idade no trabalho doméstico, né, de cuidadora, muitas vezes até dos seus próprios irmãos, ou de alguns familiares, ou de vizinhos, que elas já ingressam no mercado de trabalho, elas dificilmente deixam a escola, só se realmente não tiver como estudar. Mas a maioria das mulheres insistem na escolaridade, em terminar o fundamental, o médio e até mesmo ir para a faculdade. Então, muitas mulheres que chegam até nós, elas procuram uma vaga de emprego porque elas terminaram o ensino médio e elas querem, além de prover a família, voltarem às cadeiras de uma escola. Então, a discriminação, a igualdade de oportunidade persiste ainda hoje. Mulheres com grandes escolaridades não conseguem uma vaga de emprego só por serem mulheres. E no caso tem a questão da idade que a senhora está falando. A partir de que idade, assim, 50 anos já não conseguem mais trabalho? Qual faixa etária que as mulheres não conseguem mais trabalho? Hoje as mulheres têm procurado um emprego a partir dos 16 anos, né? Como jovem aprendiz, muitas mulheres, os rapazes também nessa faixa etária. Mas as mulheres, a partir dos 50, 40, 45 anos, já têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Principalmente quando é na área mais comércio e serviço, que interagir muito mais, de ter muito mais tempo de ficar em pé, de muita carga horária maior, que necessita que essas mulheres, que com seus 40 anos, muitas ainda têm filhos menores, tá? Então não tem uma disponibilidade da carga horária, que na maioria das vezes os homens dispõem de mais tempo. Hora extras, hoje em dia nem existe muita hora extra, mas são mais banco de horas, infelizmente, com a retirada de muitos direitos trabalhistas, mas as mulheres, passando dos 40 anos, têm muito mais dificuldades. Embora hoje algumas empresas, pouquíssimas, estão já abrindo vagas, porém, eles querem pessoas a partir dos seus 60 anos, que já estão aposentadas e aposentados,
para serviços mais de office boy, né, office girl e até hoje office old, né, que são os office boys a partir dos 60 anos, onde vão pagar menos e essas pessoas já têm grande disponibilidade. Mas as mulheres a partir de 40 anos têm muita dificuldade, sim, de ingressar no mercado de trabalho. Eu vi também ali, eu acho que não sei se cheguei a enviar o link, a questão do assédio moral, né, que praticamente assim conduzem a mulher que é parturiente, pós-parturiente, assim, tá? Já a condição de se autodemitir, enfim, fazer uma espécie de acordos que depois ela não vai arrumar mais porque está filho pequeno mesmo, né? Quanto também verifiquei que há uma queixa ainda muito grande da questão do assédio sexual e que, se não permitindo, entre aspas, certas liberdades, elas também são demitidas. E aí, nesse caso, é pior ainda, porque tem uma informação entre certos cidadãos, né, um cadastro negativo escondido. Perfeito. Certo? E também li que há, além da violência familiar, né, que a gente depois vai abordar com mais detalhes, as perseguições político-religiosas. Então, se uma pessoa comentar qualquer coisa de um líder político, não precisa ter votado nele, não precisou andar com a bandeira, fazer panfletagem, entende? Já é discriminado, quer dizer, é um absurdo. A parte religiosa, idem. Quer dizer, então, a primeira coisa que alguém disse de uma religião, e se alguém tem muita inveja dessa pessoa, eles vão pegar, achar um monte de coisas, até inventar para dizer que aquela religião não é legal, entendeu? E tudo, no meu modo de entender, e a senhora é uma assistente social, uma especialista em área humana, sentimento humano, eu acho que não tem ninguém perfeito ainda, não nasceu, né? Então eles assim estão jogando pedra nos outros, aí tentando fazer uma esculhambação terrível. Para mim, são as pessoas que têm que ser demitidas, porque não tem compostura de cidadania e de ser humano equilibrado, no meu modo de entender. Agora, não sei o que a senhora vai comentar para nós. A sua disposição, que especialista é a senhora. Bom, na verdade, como eu disse há pouco, seres humanos que são colocados no espaço de coordenar seres humanos, tá? E que não têm esse preparo, porque é impossível, né, é inadmissível no dia de hoje você ter uma pessoa que está coordenando um grupo, tá, que não consiga entender, que não consiga respeitar as diferenças. Então, hoje no mercado de trabalho, e estou falando eu como comerciária, mas conhecendo também outras áreas, tá, no movimento sindical, no movimento trabalhista, em que o assédio sexual ainda perpetua, em que hoje, se a negativa do assédio sexual nem sempre gera a dispensa, mas gera o assédio moral. Então, a negativa do sexual, a não aceitação, né, de sair para tomar um chopinho ou coisas muito maiores, gera o assédio moral. Então, é um xingamento desnecessário, chamar a atenção na frente de outras pessoas desnecessariamente, e que isso vem levado muito ao adoecimento e acidente de trabalho. Dependendo da função que é exercida, esse assédio moral causa um medo tão grande, principalmente nas mulheres, que, com medo de perder o seu emprego, que é o seu sustento, o amparo que se dá aos seus filhos, aos seus familiares, seus pais, muitas vezes, o medo de perder o emprego causa esse medo. Isso vai adoecendo, e que o que tem hoje um índice muito alto de afastamento do local de trabalho por conta da saúde psíquica mental. Então, hoje, infelizmente, ainda existe essa prática. O assédio sexual moral, nós aqui recebemos muitas denúncias e participamos de mesas redondas no Ministério do Trabalho, ok? Muitas vezes chamando a empresa e a funcionária, na maioria são mulheres, para conversar, tá bom? Muitas vezes pedimos que seja trocada essa pessoa de loja, de setor, mas na maioria das vezes essa pessoa está tão adoecida que ela quer sair da empresa. Ela não quer mais ficar porque ela treme só em pensar que vai encontrar com o assediador. Então nós temos uma grande demanda de denúncias, muitas vezes param aqui no sindicato, mas muitas vezes vão direto para o Ministério do Trabalho. Mas como nós já temos esse trabalho há muito tempo, nós somos convocados para essas reuniões, essas mesas redondas, e muitas vezes conseguimos até sanar.
mas a questão da mulher quando volta da maternidade, né? Tem lá uma estabilidade dos comerciários, ela tem 75 dias de estabilidade quando retorna do auxílio maternidade. Então existe uma pressão muito grande da chefia, tá? Porque não é um líder, é um chefe, né? Que tem uma diferença muito grande de chefe para liderança, que ela peça conta, né? Que ela peça demissão, para que ela possa cuidar do filho. Muitas vezes a empresa até propõe um acordo, o que nós, sindicato, não aprovamos, ok? Porque ela precisa desse emprego, ela precisa de sua estabilidade. Se lá adiante a empresa dispensar, ela vai estar garantida ainda hoje, por enquanto, ao seguro-desemprego. E se ela pedir demissão, ela não tem essa segurança para poder ter um tempo para cuidar do filho e depois voltar ao mercado de trabalho. É interessante tudo que a senhora está expondo e também temos a questão das fraudes trabalhistas, né? Por que não abordar? Principalmente agora está até saindo em noticiário alguns abusos do próprio status de governo federal com exigências e multas e não sei o que mais que os indivíduos que são os líderes sindicais ou associativos, enfim, não podem estar expressando ou defendendo o grupo, que isso é um absurdo. O direito coletivo se sobrepõe a qualquer coisa que esteja infringindo a área constitucional, né? Nós temos visto também a informalidade que cresce muito, né? E essa informalidade, a maioria são mulheres, né? E a pessoa, no desespero de fazer o seu próprio sustento, como a senhora está muito bem pautando, né? Às vezes o marido vai embora, vai trabalhar no outro estado, principalmente, né? Aqui em São Paulo, muitos trabalhadores vieram de norte, nordeste, sul para trabalhar nas empreiteiras, as construtoras, depois ficaram à deriva. Eu recebi denúncia que eles não tinham comida, eles tinham que dormir na rua, tinham que, né? Enfim, porque antes tinha abrigo, agora não tem mais. Então a gente não está só olhando a questão das mulheres, o homem também é explorado, né, pelas forças que deveriam proteger o trabalhador. Hoje não serve, amanhã você vai precisar dele, né? E então a gente tem aqui um problema bastante crucial que a gente está vendo, né? Não sei até quanto o sindicalismo vai enfrentar essas questões trabalhistas também em nível federal, para os direitos, né, de todos. O desemprego, embora está se propagandeando tanto, como a senhora disse, a quantidade de gente desempregada é muito grande, o desespero delas, né? E a informalidade, quer dizer, na informalidade a pessoa não tem o direito, às vezes, nem ao próprio SUS, né, porque não está contribuindo no desespero. O aluguel não diminui, ninguém faz acordo nenhum, o rancho aumentou bem o preço, né? Quer dizer, de repente já não vai ter mais a cesta básica, que poderia dar uma mãozinha. A gente está numa situação assim, o que a senhora pode dizer? A senhora está vendo isso na realidade? E o que fazer com a informalidade agora? Vocês vão continuar dando curso para elas, treinamento, tentar ver se agencia? Gostaria muito de saber esse seu lado humano aí, o que estão pensando nessa situação toda? Bom, aí, Elizabeth, você colocou uma questão, quando nós estamos aqui falando sobre os direitos das mulheres, sobre as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho, mas também temos que ver a questão, como você bem colocou, dos homens, né? Esses parceiros, companheiros, e que hoje, quando você citou na pergunta anterior, a questão até mesmo do suicídio, que é um índice muito alto nos homens, porque a nossa sociedade ainda colocando que é machista, os homens ainda têm aquela questão com eles que eles são provedores da casa, que eles que têm que manter a casa, que eles têm que manter a sua família, e que ainda hoje as mulheres trabalham para ajudar o marido. Até costumo dizer, não, nós mulheres trabalhamos para que juntos possamos ter uma vida melhor e até mesmo darmos condições melhores para os nossos filhos, para que eles possam estudar e chegar em um patamar e não passar por necessidades.
Então, assim, mas o índice é muito grande de suicídio entre os homens. Está aí para todo mundo, né, pesquisar e verificar que o índice entre homens e mulheres é muito superior no suicídio por conta disso. Os homens ainda saem muito dos seus estados para trabalharem, e se eles não conseguem se dar, né, ter um emprego e sustentar sua família, infelizmente a saúde mental do homem é muito mais prejudicada do que das mulheres. Porque as mulheres, elas acabam em casa. Se ela sabe fazer um bolo, sabe ela fazer um quitute, sabe fazer algo para vender, elas se colocam a essa disposição, elas se dispõem a isso. Algo que os homens ainda, numa grande maioria, não conseguem se ver nessa situação. Infelizmente, né, vocês ouvintes, com certeza conhecem muitos homens que quando se veem numa situação de desempregados, é totalmente diferente quando a mulher que trabalha fora fica desempregada. Esses homens, muito deles acabam indo para a bebida, não é mesmo? Acabam para as drogas, acabam indo para uma situação que, infelizmente, só potencializa o problema. Até gostaria assim de fazer uma parte, me desculpa, mas também, além da droga e da bebida, eu acho que é aí que eles ficam mais violentos contra as mulheres, porque deve ser um problema meio psicológico, meio... Sim. Né? Aqui vocês vão ter um atendimento psicológico para essas pessoas quando elas estão nesse momento? Olha assim, e quando nós levamos em vários espaços, nas empresas e aqui mesmo, através de palestras, de cursos, que nós entendemos essa questão, que o ambiente de trabalho adoece, porque é uma pressão psicológica muito grande. O medo de perder o emprego acaba adoecendo. Essas pessoas acabam indo no final do dia, vou esparecer, vou tomar uma bebidinha aqui, e as pessoas que já têm a predisposição à dependência química, né? Já tem essa predisposição à dependência, ela acaba sim, realmente, levando o seu problema do ambiente de trabalho para casa. No meio do caminho acaba tendo o álcool e outras drogas, e onde tenha cometido muita violência doméstica. Porque o homem chega em casa, ele já está alterado por N questões do ambiente de trabalho e também conduzido pela questão do álcool e outras drogas, acaba cometendo muito mais violência. Infelizmente é um círculo, e nós temos sim, dentro do sindicato, encaminhamentos tanto para essa questão psicológica, da violência doméstica, na questão da dependência química. Ajudamos psicologicamente através do trabalho social, através de psicólogos, psiquiatras, e também encaminhamentos para clínicas para tratamento quando assim for a necessidade da pessoa que nos procura. Aí uma grande prova da importância dos sindicatos no Brasil, não é? Tem gente que diz assim, porque ficam recebendo um valor lá, mas vai no sindicato ver o que é feito. Né? Eu acho que a pessoa pode criticar se tiver, tipo, esses patronais aí que não dão explicação para ninguém, né? No caso aqui, todos os que eu entrevistei até hoje na área de sindicalismo, que trabalha com os empregados, tem uma área de assistência social muito forte. Né? O ano passado eu tinha um problema gravíssimo, pessoal, na família, inclusive a família em risco. E eu quero até registrar aqui, né? Eu fui no sindicato dos publicitários, porque sou sindicalizada lá, e foi muito bem atendida. E um dos diretores, que é agora da área mais jurídica, que é vereador, que é o Dr. Dalton Silvano, né? A importância dele na minha vida naquele momento, quero deixar registrado aqui, e do sindicato, o carinho que eu recebi, a correria que fizeram, entendeu? Foi uma reviravolta na minha vida, assim, de repente eu não estava mais sozinha, eu me sentia que tinha uma proteção de alguém da minha profissão, de uma das minhas profissões, me socorrendo. Então eu digo isso por mim mesma, a importância dos sindicatos, e não era um caso profissional, entende? Mas era um caso de violência, sem dúvida. Né? E eles conseguiram me tranquilizar, achar um jeito de resolver, inclusive política e judicialmente. Né? Então eu sou a favor que continue sim, vamos, nem que tenha que partir para 1000 ações coletivas no país, entendeu? Eu não estou incentivando guerra nem nada, embora sou formada pela Escola Superior de Guerra em 94, né? 3.600 horas que foram suadíssimas de política e estratégia, né? Eu acho que sim, que é necessário
um movimento de preservação dos sindicatos, porque o SUS não dá o que os sindicatos dão em termos de assistência social, tá? Não dão a condição, por exemplo, o Estado não oferece também essa recepção. Tá? A mocinha está passando assédio sexual, né, no trabalho, para quem ela vai se queixar? Eu mesma, uma vez fui falar uma violência que passava na minha casa, eu recebi uma cantada dentro da delegacia, e a cantada não é porque eu devia ser bonita, era para me desestruturar. Perfeito. Certo? Então, tem pessoas prontas, preparadas. Preparadas, né? Não vamos dizer que todos os componentes do Estado, do governo, são santos, né? Então, eu acho que os sindicatos, eles dão esse apoio que é necessário para a gente não ser um cidadão, uma cidadã jogada na rua. Os sindicatos são os que nos acolhem. Eu não sei se eu estou correta, mas eu estou dizendo aqui pelo que eu conheço o seu trabalho, tá? Então, um depoimento de algo que eu passei recente na minha vida, que eu não me senti só naquele momento, né? E é como você diz, a gente carrega a família. A gente, quando atinge a gente mulher, atinge direto a família. Os filhos, netos, todo mundo né? Então eu quero assim, para a gente estar encerrando, a senhora comentar sobre isso, né? E tem ainda os violadores econômicos, né? Que não falamos. Quer dizer, os bancos fazem oferta, enfim, daqui a pouco você está com um cartão que você não recebeu, cheio de empréstimo que você devendo e não consegue pagar mais. Tá? Aí vai lá no Procon, não, já deixou passar não sei o que, não deu, não dá mais. Eu acredito que tem uma exploração muito grande, porque não se chega a 65 milhões de pessoas endividadas se não tiver um grupo muito bem organizado e falta de acesso ao judiciário. Um judiciário cheio de súmulas, cheio de jurisprudências. Hoje o computador você dá um clique e diz, olha, já tem a jurisprudência lá, já resolve na hora, tem um auxiliar do judiciário, precisa 10 juízes para subir não sei quantas instâncias. Vocês me perdoem, tá? Eu estou dizendo isso, mas realmente acho que está na hora da gente começar a valorizar essas lideranças, como estamos com essa senhora aqui que eu conheço há muitos anos, todo o trabalho belíssimo dela, e me doeu hoje ela dizer que as mulheres estão atemorizadas. Eu estou toda arrepiada em dizer isso, podem me pegar, quer me caçar, pode me caçar. Não temos medo. Mas é isso que está ocorrendo, e é muito importante o seu depoimento agora dessa importância do sindicato na vida, até pessoal, familiar dos associados, né, dos sindicalizados. Sim, o movimento sindical está sofrendo uma mudança muito grande. E todos os sindicatos eles foram colocados no mesmo patamar de todos. Não vou dizer que todos os sindicatos têm um bom serviço, têm um bom atendimento, não. Mas tem muitos sindicatos que têm um atendimento que faz a diferença na vida das pessoas, da sua categoria. Então, que tem um atendimento jurídico, um atendimento social, um atendimento político, e um sindicato que ele que discute e chega numa conclusão de um bom aumento, né, de salário para a classe trabalhadora. Hoje o movimento sindical está enfraquecido com toda essa reforma trabalhista, reforma sindical, e todos foram colocados, vamos dizer popularmente, no mesmo balaio. Então os bons sindicatos não tiveram um tempo, né, para se organizarem e continuarem dando as mesmas assistência aos seus participantes. Hoje a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras entregam suas cartas de oposição contra o sindicato. Não querem, porque a grande mídia diz que o sindicato vivem mamando, vivem bem em custa dos trabalhadores e trabalhadoras, da classe trabalhadora. Mas não falaram dos benefícios que os sindicatos têm. O sindicato dos comerciários, como já coloquei, tem todo um atendimento social humano. Nós temos um lema que ninguém entra no sindicato e sai da mesma forma. Ele tem que sair melhor, com informação, com encaminhamento. Hoje nós temos assistentes sociais que, inclusive, se a mulher tiver o receio de fazer a denúncia na delegacia de mulheres, nós acompanhamos, porque nós sabemos que nem todos os espaços públicos estão prontos, têm conhecimento para atender esta mulher. Como você mesmo colocou, Elizabeth, alguém acaba te inibindo, né? Te coagindo a não dar continuidade na denúncia.
em vários espaços públicos nós temos. Mas temos também locais que realmente estão preparados e respeitam essas pessoas quando vão denunciar. Então, quando muitas mulheres, que são a maioria que sofrem a violência, não que os homens não sofram, mas a grande percentual são as mulheres, sim, temos espaço, tem as casas-abrigos, né? Tem o centro de atendimento às mulheres, e o que nós não podemos é nos inibir, nos intimidar e não denunciar. E se não querem ir direto a esses espaços, vão até os seus sindicatos, sindicato que te representa. E eu tenho certeza que o movimento sindical vão renascer, vão voltar a ter a força que eles têm, que já tiveram um dia e alguns ainda têm, mesmo com todo esse desmonte que estão sofrendo. Porque os sindicatos são uma ferramenta importantíssima para poder garantir os direitos. Se hoje nós estamos aí com um trabalho intermitente, né? Um trabalho onde a empresa te contrata e te chama para trabalhar quando ela precisa de você e você só ganha por esse horário, foi por conta de uma reforma que dá direito a esses empresários a te contratarem dessa forma. Se hoje muitas pessoas não vão conseguir se aposentar, tá bom? É por conta de uma reforma que está sendo aí colocada para toda a população. Tá bom? Então dificilmente vão conseguir se aposentar, principalmente quem vai começar agora a trabalhar. Muitas pessoas se aposentaram, mas muitas agora vão ficar aí à deriva, gente. Vamos ler, vamos estudar, vamos pesquisar e vamos verificar quanto é importante o movimento sindical para poder negociar os seus direitos. Porque nós não queremos chegar num dia em que vamos ter que negociar empregado junto com o patrão. Sabemos que estaremos perdendo sempre. Com o seu sindicato, que te representa, que representa a sua categoria, ainda temos oportunidade de algum ganho. Sem eles, dificilmente teremos. Teremos aí essa precariedade nas contratações nas empresas. Ainda temos alguns patrões que têm consciência, mas são poucos, infelizmente. Mas nós não vamos desistir, não. Nós vamos lutar, não vamos para a guerra, porque não vamos precisar ter uma guerra, porque somos pessoas que vamos com a caneta. Nós não precisamos de arma, nós vamos com a caneta na mão fazer valer os nossos direitos. Agora é interessante, encerrando mesmo, mas tenho que ver o que a senhora pode nos dizer aqui, uma dúvida que surgiu. Quer dizer, a pessoa estava sindicalizada, está desempregada, veja bem, está na informalidade e ela vai poder voltar aqui de repente e dizer assim, olha, estou numa situação cruel, eu não estou conseguindo pagar, mas eu vou ter alguma assistência para o futuro eu pagar. Como que é que vocês vão conciliar isso? Porque é triste, né? Sim. Hoje, na nossa categoria comerciária, e eu acredito que também nas demais categorias, quando a pessoa perde o seu emprego, ela tem uma carência, ela tem um tempo de 6 meses, que geralmente é o tempo que essa pessoa está no seguro-desemprego e procurando uma recolocação. Ela continua tendo, nesses 6 meses, todos os direitos aqui no sindicato, jurídico, odontológico, médico, de todas as informações que precisarem. Caso não retorne para o comércio e vá para uma outra categoria, nós temos contato com todos os demais sindicatos e nós encaminhamos para os sindicatos a qual a representa naquele momento. Na questão do desemprego, nós não atendemos só quem saiu da área comerciária. Nós atendemos e encaminhamos para um posto de trabalho todas as pessoas que nos procuram. Quem nos procuram e não são da categoria comerciária, nós conhecemos todos os espaços públicos onde nós fazemos o encaminhamento. Então ninguém sai do sindicato dos comerciários sem um encaminhamento, sem uma resposta. Todos saem bem encaminhados. Muitas vezes as pessoas nos procuram e nós não temos naquele momento a vaga de emprego para a pessoa, mas com as informações, com o tempo que nós disponibilizamos para aquela pessoa, a pessoa já sai satisfeita, feliz, porque nós demos ótimos encaminhamentos. Olhamos o currículo, melhoramos, ajudamos a melhorar o currículo, até mesmo como se portar numa entrevista, e tendo a vaga, nós encaminhamos com uma ressalva nossa, para que aquela empresa olhe com carinho todas as pessoas que estão procurando, porque naquele momento nós conhecemos um pouco da dificuldade daquela pessoa. Não é só pegar o currículo e encaminhar para a empresa, não. Nós conhecemos um pouco e fazemos encaminhamento. Dos filhos para a escola, da pessoa que, quando identificamos que a pessoa sofreu a violência doméstica, encaminhamos. Se identificamos que aquela pessoa está com problema de dependência química, encaminhamos também.
E o sindicato tem uma proposta de continuidade de cursos, principalmente, Elizabeth, o que você colocou sobre a questão da economia, quando várias empresas preparadas para o consumismo oferecem cartões e mais cartões para que essa pessoa faça compra. Infelizmente, muitas pessoas não têm um conhecimento da economia doméstica. Então o sindicato ele se propõe a dar cursos de como essa pessoa vai trabalhar com o que ganha, para que não caia no consumismo e acaba se endividando e muitas vezes sem a possibilidade de comprar, de fazer crediário, para realmente manter a sua família, a sua casa. Gente, eu não falei que era extraordinária essa entrevista? O que vocês conseguiram pensar aí? Você que está aí, hein? Olha lá, o que nós aprendemos, né? E o Sindicato dos Comerciários, através dessa importante líder feminina, né? Além de assistente social, com essa bagagem toda de 25 anos que ela está comemorando, e nós estamos aqui dando o nosso presente para ela, né? Então, de mãos dadas, né? A gente tem que dizer parabéns, parabéns à senhora, em primeiro lugar, por ser essa grande mulher poderosa, tá? Que é um exemplo para todas que vão estar escutando, ouvindo aqui, até para alguns homens e alguns sindicatos, tá? Mas o parabéns ao sindicato por ter a senhora, né? Porque se mantê-la aqui, olha, é porque tem que ser muito boa, porque entra, se a gente, ela permanece, é poderosa mesmo. Tá? Eu estou muito orgulhosa de entrevistá-la, de fazer esse reconhecimento público, entrar aqui na história, né? Nós temos, as nossas entrevistas ficam em nuvem, então o link é permanente, também vai para o YouTube, enfim. Somos muito orgulhosos, tá, dessas suas palavras sábias, principalmente incentivando outros grupos que não abdiquem da assistência social a todos os seus, pessoas que são das suas categorias, vamos dizer assim, tá? Que buscarem o socorro, socorram agora. A realidade pode ser outra daqui a pouco tempo. Muito obrigada, minha querida. Deixo para as suas despedidas aí dos nossos internautas e internautas. Eu quero agradecer a atenção, né, de todos vocês que nos assistem e dizer que o sindicato está sempre à disposição. Se nós não podemos encaminhar, com certeza, todos que nos procurarem aqui na área, no Departamento de Assistência Social e Previdência, Secretaria da Diversidade. Então, quanto à questão de aposentadoria, saúde e segurança no trabalho, assédio moral, sexual, tudo, o que nós não sabemos, nós buscamos pessoas que possam nos ajudar. E só quero dizer uma coisa, tá, que a Elizabeth colocou aqui, né, de todo esse trabalho, a minha permanência no sindicato, mas nada eu fiz sozinha. Sempre com pessoas guerreiras, como a Elizabeth e tantas outras pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e me ajudam, e que eu aprendo todos os dias. Então, para vencermos batalhas, não podemos querer guerrear sozinhas, sempre em conjunto, em parceria. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês. E a nossa arma é o amor, a nossa arma é união. Nós estamos todas carregadas, esses nossos combustíveis aqui, dos nossos carrões, com a guerra do amor, da paz, da solidariedade, Natal aí, Ano Novo aí, tá? Vida nova, mulheres todas engajadas, vamos fazer a reforma, sim, a reforma que nós mulheres queremos para esse país, sabe? Para a nossa força trabalhadora, para as mulheres que estão lá no informal. Nós estamos assim dizendo que aqui tem um lugar, uma mulher poderosa que vai ouvir você, tá? Que vai poder, né, te conduzir, pelo menos ter uma voz no ouvido nos momentos difíceis que homens e mulheres possam estar passando. Acho que é a parte mais importante que a gente pôde deixar deste ano, é esta solidariedade, é esse abraço que vocês vão ter, né, e a firmeza de pensar juntos, reconduzir vocês para uma nova fase da vida. Estou muito emocionada por ti. Fala, amor. Bom, a Elizabeth falou e me veio algo que eu costumo falar, mas de tantas coisas que nós falamos, esquecemos. Para 2020, nós queremos saúde, paz e respeito. É isso que nós precisamos para continuar o nosso trabalho. Nós respeitamos, nós queremos ser respeitados. Com certeza. Muito grata, gente querida. Obrigada. Deus Todo-Poderoso abençoe todas nós, né? Todos os homens que possam estar precisando nesse momento. Não tem, assim, foi um maná saber que pode ter algum lugar que também vai apoiá-los. Tá? Muito grata.
feliz ano novo, 2020 promete para todas nós juntas, fiquem em contato, né? E até lá, um grande beijo, vamos juntas.